Convida para a tribuna o vereador Nazareno Cordeiro. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, maranguapenses que aqui estão presentes e todos os maranguapenses que nos escutam através dos meios de comunicação, o meu boa noite. O Nicolas já fez aqui um relato completo, com anotações completas de toda a vida política do Pedro. Eu quero apenas, não é fazer um discurso, mas é quase um depoimento. Eu, porque sou contemporâneo dele, convivi desde o início da vida dele, como advogado e como político. Eu não quero ser melhor do que ninguém, eu sou um arco-íris de virtudes, mas também sou um poço de defeitos. E assim eu acho que são todos os seres humanos, né? Tem suas virtudes, tem seus defeitos. Mas falar do Pedro Câmara, como advogado e como político, é uma tarefa muito difícil. Porque o Pedro sempre foi honrado, foi correto, foi sincero, na sua simplicidade. Ele sabia atender todos com aquela tranquilidade. E no dia do velório, ele estava o corpo aqui, aí entre a bancada dos vereadores. Eu cheguei 7 horas da manhã, 15 para 7, saí 12h15, estive até com o Nicolas aqui. E eu observando e comentando, depois até com a Socorro, quando ela foi para o outro lado, lá da bancada. O povo humilde de Maranguape, centenas ou milhares de maranguapenses humildes, olhando e se despedindo pela última vez daquele que foi o maior político de Maranguape. Eu digo maior porque Zé Mário Barbosa também foi um grande político, doutor Alfredo Marques também foi um grande político, mas remontam a um passado mais distante. E o Pedro é um passado mais presente, mais contemporâneo. Em 1972, eu era delegado de polícia em Fortaleza quando meu pai morreu prematuramente. Eu era delegado de polícia concursado e aí pedi exoneração do cargo e vim tomar conta das fazendas do meu pai aqui em Maranguape. Em 73 para 74, o Pedro formou-se em advocacia também pela Universidade Federal do Ceará, como eu havia me formado, e passou 2 anos no meu escritório advogando. Fizemos muitos júris juntos aqui e em Fortaleza, e depois o Pedro fez um concurso para defensor público e foi trabalhar na Defensoria Pública. Antes já havia sido vereador nessa casa, como o Nicola falou, na época de Janduí Maia e outros vereadores, porque não tinha nem subsídio, né? E a política correu. Muita gente me achava inimigo do Pedro aqui em Maranguape, mas nós fomos um dos maiores amigos aqui em Maranguape. O Pedro me apoiou para deputado estadual, eu assumi a cadeira de deputado estadual por algum tempo. Eu apoiei o Pedro para deputado estadual, ele não teve oportunidade de assumir a cadeira, porque ficou numa suplência mais distante. Mas, quando chegava na época de campanha municipal, eu me distanciava do Pedro, não sei por que razões, mas por 2 ocasiões, nós, naquela época, eram 21 vereadores, eu estou contando aqui uma história política vivida em Maranguape, eram 21 vereadores, eu concorri 2 vezes, todas 2, o nosso palanque fazia 10 vereadores e o palanque adversário fazia 11. Todas as 2 eleições parece que era um carimbo, eu fazia 10, o outro fazia 11. E na última eleição que eu disputei para prefeito, era o doutor Raimundo Donato. E eu perdi por 600 votos, ninguém entende, eu não quero explicar aqui por que foi, mas eu entrei na justiça e o juiz me chamou à meia-noite no fórum, que
que o fórum, essa época, era lá onde era a prefeitura velha, eu não sei qual é o órgão que funciona lá, e disse: doutor Nazareno, vou julgar à noite, o senhor vai ganhar a questão, mas a empresa Penha vai perder todos os contratos públicos dela, vai passar 5 anos sem poder fazer contrato público nenhum, e é um prejuízo enorme, e tem muita gente envolvida. O senhor quer que eu julgue essa questão? E eu não nego. Eu nunca guardei ódio, nunca guardei rancor, nunca fui ambicioso, e eu já não queria ser prefeito, Nicola. Eu já não queria. Eu sei que tiraram aqui porque era apuração de cédulas, e tudo era funcionário na prefeitura, e colocava uma cédulazinha assim do João Alves em cima, e pegava do Neto Girão embaixo e dizia João Alves, João Alves, João Alves, João Alves, e o Neto Girão se apagava. O certo é que eu estava com 6% na frente, e o doutor Raimundo Nonato, na véspera da eleição, e no dia eu perdi por 625 votos. Mas fiquei satisfeito, não quis. Eu já não queria mesmo ser prefeito. Eu não sei nem como é que eu sou político, que eu trabalho em política, porque às vezes tem dia que eu não quero ser mais, tem dia que eu quero, mas eu acho que eu tenho um pouco do comportamento que o Pedro teve, é de ajudar a pobreza, de ajudar quem é humilde, de ajudar quem não tem voz, quem não tem como pular e se socorrer. Hoje a pessoa diz: não, tem o empreendedorismo, tem tudo, quem está desempregado vai ser empreendedor, faz alguma coisa, mas é difícil, Arlindo, você ter um emprego numa fábrica, numa indústria qualquer, noutra, ficar desempregado, ser um funcionário público, ficar desempregado e ser empreendedor. Para ter sucesso é difícil, e aí é onde reside exatamente a virtude do Pedro Câmara como político. Eu ouvi dezenas de pessoas que chegavam ali, eu daquele outro lado, e dizia: doutor Nazareno, eu moro numa casa porque doutor Pedro Câmara me deu. Eu me recordo em campanha, andando na área seca e na área verde, todas as casas que o Pedro construiu. E eu não vou descrever nem passar mais tempo, porque o Nicola já falou, foi por todo o Maranguape que ele construiu casas. A primeira creche de Maranguape foi construída na administração do Pedro Câmara. O passado de Maranguape é muito recente. Maranguape não tinha calçada em Maranguape, era degrau, era coisa. E o tio do Pedro Câmara, o Antônio Câmara da Jubaia, foi prefeito e foi quem fez as calçadas na cidade de Maranguape. Antes dele não havia energia, era um motor que fechava às 9 horas da noite. O Paulo Cirino trouxe energia para Maranguape. Então são homens que deixaram a sua marca política aqui em Maranguape. Só que a do Pedro foi muito maior. Não é porque ele tenha morrido, é porque ele sempre projetou as ideias dele e executou. Seja na açudagem, seja na agricultura de um modo geral, em todos os aspectos sociais, o Pedro se destacou. Ele teve 2 mandatos. Um foi de 6 anos, porque as eleições de deputado e governador e prefeito coincidiam. Aí veio uma lei federal para separar as eleições, ser de 2 em 2 anos. Aí ele, que estava eleito por 4 anos, passou 6 anos. E na outra de 4. Então o Pedro foi prefeito de Maranguape 10 anos. Deixou seu nome, deixou sua marca histórica, deixou uma família toda correta, direito, sem nenhum desvio de conduta. E tem mais uma coisa: não houve nas 2 administrações do Pedro Câmara nenhum escândalo político. Ninguém ouviu falar isso. Nem um escândalo político. Então eu rendo aqui minhas homenagens. Eu vim fazer o velório do Pedro aqui. E eu costumo sempre dizer, amigo meu,
Eu digo, olha, eu só vou num velório, só vou no enterro, só vou numa missa de 7º dia, se eu for de coração. Se eu for só para fazer presença e dizer, estou presente ali, eu não vou. Eu peço perdão pelos meus erros, mas como o Nicola falou, a Bíblia fala, é que nós devemos amar os outros como amamos a nós mesmos. Mas eu não posso amar o Nicola, todo dia eu dar dinheiro ao Nicola, todo dia eu dar presente ao Nicola, todo dia eu dar bom dia e ajudar o Nicola, e o Nicola de cara feia me querendo mal. Aí eu tenho que querer bem primeiro a mim mesmo. Primeiro a mim mesmo. Depois eu quero bem o Nicola, mas ele tem que ser correspondido. E o Pedro foi bom, ajudou as famílias humildes, era tanto que a gente via desfilar aqui, em redor do caixão dele, 90% do pessoal humilde das famílias simples de Maranguape. Daí o meu elogio e o meu desejo de coração, que Deus receba o Pedro lá no céu e esteja ao lado dele e dê conforto a toda a família, o Alisson, a Adna, a Socorro Câmara, que é minha prima, e todos eles que sejam bem felizes e tenham consolo, porque é muito difícil perder uma pessoa com tanta rapidez como perder o Pedro. Quero só mais dizer alguma coisa aqui, muito rápido. E é como eu disse, um depoimento. Eu me recordo, há uns 4 anos passados, 5 anos aproximadamente, o Nogueirinha sempre está aqui, não está hoje. Eu e o Pedro e o doutor Nogueira estava brincando e andando, a gente conversando e brincando. Ficamos ali, tinha as gaivotas lá no alto. Aí nós ficamos até umas 2 horas da manhã bebendo. Aí o doutor Nogueira chorava, rapaz. Dizia, olha, eu bebi com o seu Afonso, doutor Nazareno, seu pai. Eu bebi com o Miguel Cama, Pedro, seu pai. E agora estou com vocês, mais novos. Aí chorava. Digo, doutor Nogueira, não chore não, que nós já somos idosos. E eu hoje estou para ser o doutor Nogueira, chorar, porque meus amigos estão todos indo. Mas é o nosso caminho. Que Deus tenha o Pedro lá no céu, que Deus conforte a família dele e que Maranguape tenha a sorte de ter prefeito como Pedro Cama fez para trabalhar pela pobreza, ajudar a gerar emprego. E mais uma coisa, naquela época eu fui presidente da SEASA, nomeado pelo Tasso Gereissati, e passei 3 anos e 7 meses lá. E a Dakota, foi eu que ajudei o Pedro a trazer para Maranguape, porque o Galeno me prometeu, chamou o secretário de Indústria e Comércio lá e disse, leva empresa para Maranguape. O Pedro se esforçou e, salvo engano, o secretário de Indústria e Comércio dele era o Paulo Neves. Era o Paulo Neves. E aí a Dakota veio e ainda hoje gera emprego para Maranguape. Eu tenho orgulho de ter trabalhado por Maranguape. Estou um homem velho, mas ainda Deus, graças a Deus, me dá vigor para trabalhar. E eu vou trabalhar por Maranguape para fazer jus a um sentimento como esse que nós vimos devotado aqui ao Pedro Cama. Que Deus lhe dê um bom lugar no céu e dê conforto à família dele aqui na terra. Muito obrigado, boa noite a todos. A presidência resiste às palavras do vereador Nazareno Cordeiro.